Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para a nossa reunião semanal. Meu nome é Clóvis. O artigo que eu separei para a gente conversar hoje foi um trabalho recentemente publicado na Circulation, um trabalho dirigido pelo Roderick Tang, mas executado na Ásia, em 4 países, mais especificamente na China, Taiwan, Japão e Coreia do Sul. O objetivo do trabalho foi estudar, então, a ablação por catéter para taquicardia ventricular monomórfica como primeira linha de tratamento, junto do implante do CDI. O trabalho recebeu o nome de PAUSE-SD, foi um trabalho randomizado, iniciado em 2015, se não me engano, e que encerrou agora o trabalho em 2020. Certo? Bom, introdução e motivações para a gente realizar esse trabalho. Nos pacientes com doenças cardíacas estruturais, a gente sabe que a arritmia ventricular é uma causa comum de hospitalização e também de morte. O CDI tem um papel muito importante nesse tipo de paciente com cardiopatia mais grave, só que a gente sabe que ele pode interromper os eventos de arritmia, mas não consegue os prevenir, né? E a ablação da taquicardia ventricular, ela acaba sendo a solução ou a medida mais efetiva para controle maior dessas arritmias e prevenção dos eventos. Com os recentes avanços da segurança e da efetividade da técnica, a gente atingiu um destaque maior no manejo dos pacientes, principalmente nos isquêmicos. Mas como a gente tem tendo um crescente aumento da incidência dos pacientes não isquêmicos, vem havendo interesse também para esse tipo de paciente e conhecer os desfechos que a gente vai atingir aplicando a ablação nesse tipo de paciente. O resultado da ablação dos pacientes não isquêmicos, ela tem atingido resultados ainda inferiores, porque a compreensão da arritmia ela não é da mesma forma como é a isquêmica, né? O paciente com a cardiopatia não isquêmica, ele tem um substrato mais heterogêneo, a cicatriz ela não é tão confluente, os substratos eles não são apenas localizados no endocárdio, mas mais difundidos, podendo ser em mesocárdio, principalmente em epicárdio também, alguns pacientes com substrato exclusivamente epicárdio. E o impacto dessa medida em pacientes o impacto da ablação neste grupo de pacientes, ele não foi testado ainda em trabalho randomizado, apenas em série de casos ou outros tipos de avaliações. Os objetivos, então, do grupo, 2 objetivos. Um é comparar a eficácia da ablação como primeira linha de tratamento para tratamento da taquicardia ventricular monomórfica, junto do implante do CDI, em cardiopatia de variadas etiologias. E um segundo objetivo, que acabou se estabelecendo no andar da carruagem, que era examinar a performance de ablação por catéter nos pacientes que não aceitavam implantar o CDI. Como é que iriam esses pacientes ao longo do tempo, só com uma ablação sem implante de CDI em comparação com os outros. O trabalho foi desenhado da seguinte forma, então, um ensaio clínico randomizado, prospectivo, multicêntrico, internacional, foi patrocinado pela Abbott e pelo governo chinês. A maior fonte de pacientes foi a China, né? O follow-up médio foi 31,3 meses, indo de 20 até 40 meses. Os principais critérios de inclusão para o trabalho foram pacientes serem maiores de 18 anos, apresentar doença cardíaca estrutural, ter uma fração de ejeção menor que 50% e com uma indicação de CDI para prevenção secundária. A maioria dos pacientes já haviam experienciado um evento sincopal ou um evento de pré-síncope ou até mesmo uma taquicardia ventricular, né? Pacientes que tinham taquicardia ventricular indutível e cardiopatia estrutural também foram selecionados para esse trabalho. A intervenção é a ablação, o grupo controle é exclusivamente o implante do CDI, e os desfechos observados eram um desfecho composto entre recorrência da arritmia ventricular, hospitalização por causa cardiovascular ou morte. Quanto à recorrência da arritmia ventricular, ela foi categorizada como a manifestação de um evento de arritmia sustentada com necessidade de terapia do CDI após a ablação, né? E o desfecho secundário, que foi observado exclusivamente naqueles pacientes que não aceitaram implantar o CDI, foi avaliar eles ao longo do tempo, o desfecho secundário nesses pacientes, o desfecho primário nesses pacientes, né?
Exclusão. Foram excluídos, então, os pacientes que tinham apresentado algum infarto nos últimos 2 meses, quem fez angioplastia ou cirurgia de revascularização nos últimos 45 dias, quem apresentava alguma causa reversível para taquicardia ventricular ou para cardiomiopatia, e os pacientes muito graves, que são aqueles terminais, fração de ejeção menor que 15, classe funcional 4, alguém que tinha alguma outra doença ou comorbidade que pudesse gerar uma expectativa de vida menor que 1 ano. O fluxo dos nossos pacientes foram o seguinte: foram no total cadastrados 180 pacientes ao longo do follow-up. Desses 180, imediatamente 47 desistiram do implante do CDI e acabaram sendo avaliados em paralelo, né? Dos 183 restantes, após perdas e desistências, acabaram restando 60 pacientes no grupo de intervenção e 61 pacientes no grupo controle. Houveram perdas ainda após essa última randomização, essa última seleção, porém a análise foi feita em intention to treat, né, baseado nesse número de 60 e 61. A tabela 1 do nosso trabalho, a gente tem então uma população asiática, né, como vocês podem ver, são pacientes da Coreia do Sul, Taiwan, Japão e China. Ela foi bem randomizada, a amostra. O único detalhe que nos leva aqui a fazer uma observação é que o grupo controle tinha mais homens, certo? Era uma alteração significativa aqui até. Quanto à divisão da etiologia da cardiomiopatia, foi bem dividido, cada grupo ficou com em torno de 30% de cada uma das 3 principais grupos, né, de cardiopatias. Então, 30% de cardiopatia isquêmica, 30% de cardiopatia não isquêmica e 30% de displásicos. Os pacientes não eram tão graves, eles tinham uma fração de ejeção em torno de 40%, então uma disfunção leve do ventrículo esquerdo, predominantemente em classe funcional 2, e a apresentação clínica principal encontrada foram eventos de pré-síncope-5. 40% tiveram taquicardias ventriculares toleradas, uma percentagem muito menor, em torno de 5%, apresentaram parada cardíaca, e 20% dos pacientes tiveram até tempestades elétricas. Aqui, como eu tinha falado, pacientes que tinham alguma cardiopatia eram levados a estudo eletrofisiológico, e nesse estudo induziam taquicardia ventriculares, podiam participar, e correspondeu a 2,4% da amostra final. Quanto às características dos procedimentos aplicados nesses pacientes que foram à ablação, cerca de 55% dos pacientes, além da abordagem endocárdica, precisaram da abordagem epicárdica, né? Ela teve uma proporção menor nos grupos dos isquêmicos e uma proporção maior nos grupos dos não isquêmicos, que chama a atenção que os displásicos, sabendo nós que são pacientes com uma doença de acometimento predominantemente epicárdico, apenas a metade do grupo foi submetido à ablação EP, né? A estratégia variou bastante, é claro que para esses números fecharem, o paciente que fez uma eliminação de potenciais tardios também fez pace mapping, também fez encarrilhamento, foi variado. Aqui eu trago uma ilustração que veio do trabalho, que corresponde também à forma como a gente realiza a ablação aqui. Então, a gente tem um mapa de voltagem inicial aqui de um paciente com provável doença isquêmica, um mapa epicárdico, com uma grande cicatriz na parede lateral. E durante a avaliação dos potenciais tardios no ILAN, a gente vê 2 ilhas de potenciais tardios em meio a essa voltagem mais baixa aqui, que corresponde à região mais doente e provavelmente o gatilho arritmogênico, substrato arritmogênico. Quando a gente faz a homogeneização com aplicações desse substrato arritmogênico, há uma aparência mais isocrômica e o desaparecimento desses gatilhos e substratos, né? Cerca de 53% dos pacientes fizeram a ablação, enquanto faziam a ablação, tiveram interrupção da arritmia durante as aplicações, né? E se atingiu uma não indutibilidade em até 90,9% dos casos, né? Só que alguns pacientes, eles tinham tido os eventos de arritmia mais para trás, já estavam bem manejados quanto à medicação, controle de outros fatores, e já no dia da ablação, 27,2% não eram indutíveis. Então, 90,9%, mas tem que fazer essa conciliação também, que 27% na hora que foram fazer a ablação já não eram mais indutíveis. O procedimento, como esperado, era mais longo, abordagem endo e EP em grande maioria, e o CDI, ele não era implantado no dia da ablação, ele era implantado 2 dias em média após, né? De 2 a 4 dias eles colocaram. Após a ablação, se fazia o implante do CDI.
Resultados, então. Quanto à avaliação do desfecho combinado primário, realizar a ablação e implantar o CDI resultou numa redução de 42% para o desfecho combinado, principalmente guiado pelas as custas da diminuição da recorrência de arritmia ventricular. Então, os pacientes tiveram uma redução dos 3 desfechos, mas guiado pela redução dos eventos de arritmia. Se a gente já fizer uma avaliação individual, a gente vai ver que houve uma redução de quase 50% para eventos de arritmia, o que resultou numa redução de terapia de burst e detecção de TV, necessidade de choque, mas não resultou numa diminuição de internação por doença cardiovascular e não reduziu a mortalidade dos pacientes. Quando a gente joga esses dados por uma curva de Kaplan-Meier, a gente vê que o período inicial, como esperado em doenças progressivas, houve um impacto significativo, os pacientes passaram mais tempo sem manifestação, a curva ela se separa, abre a boca do jacaré no início e ela permanece assim. Porém, ao longo do tempo, como esperado em doenças progressivas, os pacientes vão recorrer de alguma forma mais para frente, né? Se sustentou essa distância de uma redução de 42% durante todo o follow-on, de até 36 meses. E a avaliação do Kaplan-Meier individualmente, a gente vê novamente uma redução dos eventos de arritmia ventricular, bem distante do grupo controle, porém não significativo se a gente avaliar individualmente a hospitalização por doença cardiovascular e se avaliar individualmente morte, certo? O trabalho leva à conclusão de que pacientes com taquicardia ventricular monomórfica, nas variadas etiologias, a ablação por cateter ela pode ser usada como primeira linha de tratamento, junto do implante do CDI, é claro que não na mesma cirurgia, com o implante do CDI, né? Reduzindo significativamente o desfecho composto, que é a recorrência de TV, hospitalização por doença cardiovascular ou morte. Esses achados eles foram guiados predominantemente pela redução das terapias do CDI sem o aumento de internação por causas cardiovasculares ou morte. Fazendo um rápido parênteses aqui, para não tomar muito tempo de vocês, aquele grupo de pacientes que desistiu dos CDIs, quando a gente faz uma avaliação deles, jogando eles para a tabela 1, a gente vê que tem diferenças estatísticas bem interessantes. O grupo dos pacientes que se recusaram ao CDI pareciam ser menos graves, né? A gente tinha um menor número de pacientes isquêmicos, apenas 8,5%, sendo predominantemente pacientes displásicos, 70% da amostra. As frações de ejeção eram melhores, em torno de 60%, predominantemente pacientes em classe funcional 1, com manifestação de arritmia ventricular tolerada, era mais tolerável a arritmia que eles apresentavam, provavelmente por se tratarem de pacientes com fração de ejeção melhor, corações melhores, e só 25% usavam amiodarona, né, como antiarrítmico. Se a gente joga no Kaplan-Meier esse grupo, ele se assemelha muito ao grupo da ablação com CDI e também mantém um critério de proteção em relação a simplesmente implantar um CDI. O que nos leva a causar aqui uma pulga atrás da orelha, talvez estudar mais o assunto, mais aprofundadamente. Talvez a ablação seja até melhor do que simplesmente implantar o CDI, né, em pacientes, dependendo do estágio que a gente encontra. Porque se a gente fizer uma análise estatística bruta aqui do trabalho, só botar um CDI frente a só fazer uma ablação resulta num risco de 88% maior para esse desfecho composto avaliado. É claro, o desfecho composto vai ser guiado pela manifestação de arritmia ventricular, mas é um questionamento necessário se fazer. E era isso, gente. Muito obrigado. Alguém gostaria de dar um comentário? E aí, cara, tudo bem? Quem é que está aí? O Andrei está aí? Ito, Pacheco, Miguel. E aí, Andrei? O que tu achou aí, Andrei? Miguel, Pacheco e o Andrei, né? Isso. E a Gabi? E aí, Gabi, o que tu achou? E aí, Papito, o que tu achou do trabalho? Eu achei que a gente já tinha uma pista disso naquele trabalho do Vivek Reddy, que era o ARREST-CT, se não me engano. E a gente já esperava isso, né? Que com certeza a incidência de arritmias ao longo, no caso, os primeiros 2 anos, né, basicamente, de acompanhamento, é menor nos pacientes com ablação. Mas o que me chamou a atenção foi no final de 2 anos, né? As curvas foram muito semelhantes em tudo, né? Em internação, hospitalização, em morte, né? E a recorrência da arritmia também, depois
depois de 2 anos, ela aumentou bastante, né? Então, assim, eu penso que a curto prazo a ablação junto com o CDI parece muito interessante, mas a longo prazo a gente perde um pouco, ou muito a gente perde nessa diferença. Então, assim, isso é questionável, do meu ponto de vista, porque 2 anos é um período curto, né? Eu penso assim, por exemplo, o paciente de 50 anos que vai ganhar 2 anos, né, tendo menos arritmia, mas no fim das contas, aos 52, não vai fazer grandes diferenças, né? Então, eu não sei qual é o impacto disso a longo prazo, não parece tão grande. Acho que é uma coisa a ser analisada, talvez com populações maiores, né? E em relação aos pacientes que se recusaram ao CDI, também é uma coisa que a gente já sabe, todos nós acompanhamos pacientes com displasia, e a gente, na maioria deles, tem uma fração de ejeção boa, são jovens, a gente não implanta CDI, na maioria eles evoluem bem, mesmo quando tem TV, a gente faz ablação, eles passam bem durante um longo período, então isso também não é novidade na minha interpretação, né? Então, o que mais me chamou a atenção aí foi realmente esse período curto de benefício de 2 anos. Eu esperava mais, né? Eu acho que é uma coisa a ser discutida, né? Em relação à proposta de analisar melhor os pacientes que não são isquêmicos, isso também se perdeu porque a metade era isquêmico, né? Então, eu acho que precisaria de um trabalho maior, dividindo melhor isso daí, estudando só os não isquêmicos em comparação, porque isso mistura um pouco as amostras e contamina muito com o que a gente já sabe sobre os isquêmicos, né? Então, eu acho que é um trabalho interessante, mas, na minha opinião, não acrescenta muita novidade em relação a esses achados, ao que a gente já sabia. Talvez, para mim, o que mais me chamou a atenção foi que, em 2 anos, essa diferença caiu. Não sei o que vocês acham. O fato de ter diminuído o número de choques, o falasse de burst, houve uma melhora na qualidade de vida dos pacientes. Isso, qualidade de vida, sem dúvida. O CDI piora muito a qualidade de vida. Agora, outra coisa interessante, legal, que você lembrou agora, falando sobre choque, que a gente sabe, né, que esses pacientes que tomam mais choque evoluem mal. Quanto mais choques levam à piora da função renal, tende a aumentar a mortalidade, né? Então, mais uma vez, eu esperaria que os pacientes tomando menos choque tivessem melhora na mortalidade da internação, que é uma coisa que não aconteceu.